E aí galera, beleza? Quem fala é o Joel. E agora vamos estar fazendo aqui o unboxing do Nintendo Switch 2. A gente adquiriu aqui o console pela Kabum. Acabou chegando um pouquinho demorado, chegou dentro do prazo, mas chegou hoje no dia 11. Então são 6 dias desde o lançamento. E eu peguei aqui a versão com Mario Kart. Só que eu acredito que aconteceu um problema, que a Kabum me enviou uma mensagem aqui informando que eles acabaram enviando a unidade incorreta. Então eles enviaram por e-mail um código para poder adquirir o jogo. Mas aqui então, abrindo, a gente tem a caixa. A Kabum fez uma caixa customizada aqui do Mario Kart para poder enviar junto com a pré-venda do Nintendo Switch. Então tem aqui inspirado no Mario Kart, com o Here We Go aqui famoso do Mario. Vamos tirar aqui o console de dentro da caixa. E aqui tem o console. A versão veio normal, A né? versão veio a versão normal, sem o Mario Kart World, a versão digital. No caso, como eu falei, eu adquiri a versão com o Mario Kart, porém como a caixa tem a mudança que tem é basicamente um adesivo, eu não me importo tanto com a caixa ser diferente, porque na verdade é só um adesivo. E a Kabum enviou por e-mail um código com o valor para poder estar adquirindo o jogo digital. Então, no final das contas, vai dar na mesma. Então, aqui vamos estar abrindo aqui. Pelo que parece, eu acho que tem um lacre. Então, deixa eu ver aqui. Se eu consigo já abrir. Não, acho que vai dar. Então, aqui tem a caixa. Então, vamos abrir. E abrindo, tá aqui o bichão. Tem aqui os dois Joy-Con, então tem o Joy-Con esquerdo e o direito. Aqui, eles são um pouquinho maiores do que os Joy-Con do Switch 1, depois eu vou estar pegando para mostrar a comparação. Os botões aqui são bem maiores, bem melhor de estar pressionando. Pega lá pra mostrar, Felipe. E aqui tem a tela, então ele também já é bem maior do que o do Switch. Você consegue sentir uma diferença no tamanho. Então tem aqui Nintendo Switch 2. Então a gente consegue pegar e tá encaixando magneticamente o console, os controles aqui. E é bem forte mesmo, o pessoal falou. Realmente ele fica bem fixo. Eu acho que pra pessoa conseguir tirar isso aqui na força sem estar pressionando o botão aqui vai ser bem complicado. Então aqui a gente consegue conectar eles magneticamente. E quando a gente quer remover, a gente só pressiona aqui essa alavanquinha. Só pressionando, ele já desconecta. Então ela basicamente, quando você aperta, ele dá esse empurrãozinho que já tira ele do ímã. E é bem, muito fácil. Então tem aqui a travinha, a gente consegue apertar. Ele já desconecta. E a travinha, ele só levanta esse pininho para poder empurrar para fora o ímã. Então, aqui comparação, peguei para ter uma comparação com o Switch versão OLED. Então, se a gente pegar aqui para comparar, você consegue ver que o Nintendo Switch OLED cabe quase praticamente dentro da tela do Switch. Então, ele é bem maior aqui, tanto questão de altura e largura. Mas já no comprimento, eles se preocuparam em manter o mesmo comprimento. Então, ele continua sendo fino mesmo com todo esse aumento de performance e tudo. Então, aqui a diferença principal desses controles é que aqui no Switch 1 antigamente ele desconecta via trilho. Então você tem que pressionar esse botão aqui atrás e puxar. Então você consegue desconectar e encaixar ele aqui. E agora no Switch 2 ele conecta magneticamente. Então, e graças a isso também você pode conectar das formas mais mirabolantes possíveis. Então, se eu quiser meter o louco e colocar ao contrário, ele encaixa e também continua funcionando. Se você testar depois, ele continua funcionando. Então, tinha muito problema de às vezes conectar esses controles aqui no grip errado. Então, tem aquele gripzinho de colocar no pulso. E às vezes, quando você ia encaixar, ele conectava no incorreto, às vezes ao invés de colocar conectando por cima, conectava embaixo e na hora de remover dava muito trabalho. Então aqui acaba que fica muito mais fácil. Então aqui dentro da caixa, vamos olhar o que mais tem. A gente tem aqui um manualzinho normal, padrão. Temos aqui um cabo HDMI para estar conectando no Switch.
E esse aqui é um cabo mais moderno, que ele permite tá passando imagem em 4K. Então, eu não tenho uma TV 4K exatamente para poder testar, mas esse cabo aqui permite fazer isso. Aqui o que eu tava falando, tem esses encaixezinhos do controle. Então a gente pode tirar eles aqui. Tem os grips do Switch 2. Então aqui eles são bem mais fáceis. Você pega os outros lá pra você achar, pra poder mostrar. Então aqui, se você pegar eles, ele tem essa parte diferente da outra. Então na hora de encaixar, ele só encaixa do jeito certo. Não tem como, se você tentar aqui encaixar, ó, tá incorreto, ele não vai deixar. Então se você pegar aqui agora e virar ele... Peraí que eu fiz errado, eu acho. Aqui. Ah, esse aqui é o mais... tá certo. Então, retornando. Então aqui ele só deixa encaixar do jeito certo. Então quando você vai conectar, você só encaixa ele aqui. Então começa aqui por baixo. Na hora de encaixar, ele encaixa facinho. E na hora de remover, só apertar do mesmo jeito que faz com o controle. Do mesmo jeito que faz com o controle, ele levanta o pininho aqui e já solta. Então, ele é bem mais fácil de desconectar do que o Switch 1. Depois eu vou estar pegando para mostrar a comparação. E aqui o lado do Switch do controle do direito, né? Mesma coisa, encaixa aqui por baixo e já encaixou. E ele fica certinho aqui. Então agora, pegar aqui o resto, vamos tirar essa parte aqui. Tem o joguinho também, tá? Já vi o joguinho também. Aqui dentro agora tem o carregador. Então tem um cabo USB-C. Então as duas entradas dele USB-C para poder carregar o Switch. E aqui tem uma caixona de carregador, que é parecida com os carregadores de telefone que a gente tem. Nossa, pelo menos não veio aquela tomada ruim do Switch, né? Do Switch 1. Pelo menos o meu japonês, aquela tomadinha. A tomada bem diferente. Mas esse aqui a tomada é bem fácil, não precisa de adaptador, nem ter nada assim, então Que bom. mais tranquilo. E aí depois na hora de encaixar aqui o USB-C e no Switch também o USB-C. Então eu esqueci de mostrar, então aqui no Switch a gente tem aqui o botão de power, a gente tem o mais e menos para aumentar o volume. Aqui, peraí. Não ficou legal não, pegou não. Agora sim. E o foco não tá muito legal. Mais ou menos. Então aqui a gente tem o botão de power, a gente tem também o mais e menos para aumentar e abaixar o volume. Aqui a gente tem algumas saídas de som, né, e aqui a gente tem o lugar para poder encaixar o carregamento ou um acessório, por exemplo, a câmera do Switch que eles estão vendendo agora. Então aqui você pode carregar tanto em cima quanto aqui embaixo agora também. Tem duas entradas USB-C. Então, diferente do Switch 1, que tinha apenas uma e embaixo ainda. Então, ele tem só aqui embaixo. Se você estivesse usando em cima da mesa, fica meio complicado de encaixar o cabo por baixo. Então, acaba que era um problema. E agora no Switch 2 eles fizeram isso para acabar corrigindo. Então, aqui agora a gente tem aqui em cima uma entrada de áudio também. Então, a gente consegue conectar o fone. E se a gente puxar aqui, a gente tem a parte dos cartuchos. Então, aqui ele é por trás dessa vez. Então, puxar aqui e ele solta para poder estar inserindo os cartuchos aqui. Então ele aceita cartuchos de Nintendo Switch 1 ou Nintendo Switch 2. Ele é retrocompatível. E aqui agora a última parte que eu não mostrei. A gente consegue puxar aqui e tem o suportezinho para deixar ele em pé. Então se a gente quiser usar ele no modo tabletop, para deixar em cima da mesa, a gente consegue deixar ele aqui. E a gente consegue regular bastante. Então essa parte aqui vira muito aqui. Então dá para colocar em diversos ângulos possíveis que você quiser. E quando Vou mostrar aqui lá também. O lift. Então, aqui uma das diferenças que você consegue perceber é que aqui nos botões do Joy-Con 2, a gente tem os botões SL e SR maiores do que no Switch 1. Então, aqui no Switch 1 eles eram minúsculos. Então, se você fosse jogar aqui sem ter o gripzinho, ele é muito complicado. Então, para isso, no Switch 1 tem esse grip que você encaixa pelos trilhos.
Então tem que encaixar do jeito certo aqui, menos com menos, encaixar e ele vai. E aí ele aumenta aqueles botões para facilitar, para apertar. Só que às vezes quando você vai encaixar ele encaixa errado e até para tirar ele aqui dá mais trabalho. E se você conectasse do jeito errado, acaba que ele ficava meio travado e quando você ia puxar às vezes ficava até com medo de quebrar. Aqui no 2 é muito mais tranquilo, então você só encaixa aqui por baixo, encaixa em cima aqui. Então, primeiro aqui a gente vai pegar ele. Então a gente encaixa primeiro aqui por baixo, depois em cima e ele já encaixa certinho. Então, desse lado aqui para baixo para poder usar ele como mouse. Aqui agora a gente tem o cachorrinho, né, o famoso cachorrinho do controle, para poder transformar os Joy-Cons em um controle em si. Então ele fica parecido com o Pro Controller. Então se a gente quiser, estiver jogando apenas uma pessoa e quiser, ao invés de ficar com esses controles separados, e quiser usar na TV, a gente consegue encaixar do mesmo jeito. Então por imã, a gente só encaixa aqui e pega o outro aqui e encaixa também. E ele também fica bem firme, é muito difícil você puxar aqui na força. É bem firme mesmo, então quando você for tirar, só aperta do mesmo jeito e ele já remove. Então aqui ele fica um controle maior. E se a gente pegar aqui para comparar com o Switch 1, a gente vê que ele era bem menorzinho mesmo. Então aqui tem a comparação dos dois. Assim não parece tanto, mas se colocar lado a lado você consegue ver que ele é um pouco maior do Switch 2. Beleza? Então aqui a parte final, eu acredito. A gente tem aqui no final da caixa a dock do Switch. Então a gente tem aqui, tirar ela aqui. Ela é um pouco mais arredondada, esses cantos, ao invés da dock do Switch 1, que ela é toda reta. E aqui atrás a gente tem como tirar. E aqui tem o cabo para ligar a internet, HDMI e USB-C. Se a gente quiser colocar para poder estar carregando ou colocar algum controle por cabo também, dependendo. E aí quando a gente coloca ele aqui, dá pra gente encaixar. Então só abaixar esse suporte aqui. Uma coisa que eu esqueci de mostrar é que levantando a gente tem aqui a entrada de cartão SD. Então a gente consegue inserir o cartão SD para poder armazenar os jogos. Então a gente insere ele aqui e lembrando que o cartão SD do Switch 2 funciona apenas o SD Express. Então se você tiver o cartão SD que você usava no Switch 1, ele não funciona no Switch 2. Você precisa de um cartão Express que ele é mais veloz para poder estar aguentando os jogos do Switch 2, para poder ter um tempo de carregamento mais rápido. E agora no mais é isso, a caixa aqui do Switch. Já pegamos tudo, mostramos tudo. E agora tá só abrindo aqui o Pro Controller. Então vamos estar abrindo aqui. Tirar esse lacre. O lacre já foi, agora é só abrir. A gente puxa ele aqui. A gente só chega para trás para tirar mais fácil. Então, tirando aqui, a gente tem o cabo USB-C para poder estar carregando. Então um USB-C aqui e um USB padrão aqui do outro lado. E a gente tem aqui o Pro Controller. Aqui. Ele é muito legal de segurar, ele tem uma textura muito boa. E aqui nessa parte diferencial que ele tem o botão C, né, para poder comunicar, mas aqui atrás ele tem esses botões que são o GL e o GR. Então a gente consegue mapear controles customizados para qualquer jogo que a gente quiser. Então, por exemplo, se eu quiser pular aqui atrás, eu consigo mapear para pular ou para atirar nesse botão aqui. Então acaba ficando uma opção a mais para poder estar usando.
Então, agora que a gente já terminou tudo, vamos estar abrindo aqui para poder testar. Vamos estar ligando aqui para poder testar. Então, vamos tirar aqui, né? Cara, não tem energia pra ligar não primeiro? Aham. Ele tá com bateria, provavelmente. Então, vou tirar aqui os controles. Vou ligar pra testar sem a ponte de carregamento primeiro. Então, aqui, se a gente for tentar ligar agora... Nintendo. Nintendo Switch 2. Aqui, deixar em português Brasil. A gente tá nas Américas. Acordo, com certeza eu li tudo. Aqui nas configurações de internet, vou estar conectando aqui. Não vou estar mostrando a internet, mas vou estar logando nela aqui. O maiúsculo. Tá maiúsculo. Isso. Não mostra a internet. Depois corta. Não deu não. Tenta de novo. É isso mesmo? Ah, tira o 1, tira só a parte inicial, sem o final. Eu tenho anotado no meu telefone. Sem o final. Sem o final. Mas acho que é o ONI. Acho que é sem o final. Senão eu pego meu telefone. Voltando aqui. Então ele vai ficar baixando aqui os dados da Vamos mais reto atualização. Epa. Agora ficou melhor. Então ele vai estar baixando aqui os dados da atualização enquanto a gente está configurando. Então aqui deixar o horário. Então o horário de Brasília. Às vezes tem de São Paulo. Brasília, aqui. Então, ele está ensinando aqui os modos do Switch, né? Então dá para usar o suportezinho, que nem eu mostrei. Aqui ele está ensinando a desencaixar. Então, desencaixar aqui, que nem ele está mostrando. Só apertar aqui no ganchinho aqui atrás. Então, apertando ele aqui. Desconectou. Então agora ele quer que eu desconecte o esquerdo também. Agora o próximo que você desencaixou. Desencaixa ele aqui. Conectar na TV mais tarde. Por enquanto eu não vou conectar. E aqui ele ensinando a usar os acessórios, mas como a gente já sabe, eu vou estar pulando. Escolher um estilo, você pode alterar quando quiser. Então aqui, agora ele está baixando os dados da atualização. Então aqui ele terminou de baixar. A atualização foi concluída. Então, transferir dados do Switch. Por enquanto eu não vou transferir, porque eu vou estar transferindo individualmente os dados. Então vou mandar não. Adicionar um usuário. Iniciar uma sessão do Nintendo. Eu vou logar com a minha conta do Switch 1 aqui. A internet não tá pegando direito aqui. Não sei porquê. Liga pra cá só pra pegar. Eu vou logar isso aqui, não precisa, eu vou só logar aqui. Eu loguei aqui na minha conta do Switch. Espero ele adicionar os dados. O usuário foi adicionado ao console. Ok. Então eu posso adicionar outros usuários, mas por enquanto eu vou pular. Controle dos pais não.
E aqui ele está falando dos cartão SD Express para poder armazenar os jogos. Vou pular também. Configuração concluída. Para acessar o Home, aperte o botão Home. Então, vamos aqui, botão Home. E iniciar o Switch pela primeira vez. Muito bom, aqui ele está ensinando como é que funciona tudo. E agora a gente está aqui com o Switch 2. Agora eu vou estar colocando o código do Mario Kart para poder testar e já volto.